falando de Santo André, a gente tem acompanhado, próximo dia 8 de setembro vai ser a eleição interna do PT, conhecido como PED. Todas as cidades o PT vai eleger aí o novo presidente, o novo comando municipal e toda a movimentação que acontece, os desdobramentos a gente tem reproduzido, reportado aqui no Repórter Diário. No caso de Santo André, são 3 candidatos à presidência do partido. Obviamente, a gente não abriu espaço ainda para nenhum dos 3 candidatos, até porque ou a gente abre para os 3 ou não abrimos para nenhum deles. Então, como a gente ainda não chegou num formato ideal, nesse momento a gente tem ouvido os personagens aí, os ícones, as lideranças do partido, mas em especial aqueles que estão com o nome colocado para pré-candidatura a prefeito, né? O PT, obviamente, tem esse processo, essa data importante no cronograma interno do partido, que é o dia 8, mas tem influência direta na escolha e na velocidade que o partido vai ter para escolher o candidato ou candidata à prefeitura do ano que vem. E a gente citou os nomes, né? Nós recebemos na semana passada o Eric Eloy, que é um dos pré-candidatos a prefeito, tem o Eduardo Leite e também tem o vereador Williams Bezerra. Aliás, o Williams Bezerra, que é o nosso convidado desta noite, vai falar, obviamente, da situação do mandato, aliás, atualizar o que aconteceu na sessão de hoje, saiu da sessão, veio direto aqui para o estúdio do Repórter Diário e falar de como está o ambiente interno do PT, tendo em vista a escolha do candidato e também o PED do próximo dia 8 de setembro. Williams, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já tivemos em outros debates aqui com amigos, companheiros da Câmara. Fico feliz por poder expressar aí um pouco, falar um pouco do nosso mandato e da conjuntura que o PT está passando. Quero agradecer os internautas que estão nos assistindo aí, a galera de Santo André em especial. Legal. E até no dia nós citamos aqui à noite no programa, o Carlos Carvalho fez referência, aliás, mandar um abraço para o Marcelo Vinha, que havia trazido a notícia, foi o primeiro a entrevistar o Williams Bezerra trazendo a informação, e o Williams foi o último dos quadros do PT a manifestar publicamente o interesse e o ingresso aí na disputa interna para a escolha do candidato ou candidata à prefeitura. Williams, por que da motivação, o porquê dessa iniciativa, por que ser pré-candidato do PT à prefeitura de Santo André? Leandro, a candidatura a prefeito, colocar o nome à disposição do Partido dos Trabalhadores como pré-candidato, foi o último ponto, né, dessa discussão. Tudo iniciou por um processo que nós já estamos há 2 anos e 8 meses, debatendo assuntos importantes na Câmara Municipal, mas a história que eu já passei, inclusive ocupando espaços no Executivo, e hoje estar no Legislativo, deixa a gente um pouco frustrado com alguns debates que são rasos do ponto de vista da política pública. E a compreensão, o entendimento desse momento que a gente está vivendo no Legislativo depois de 2 anos e 8 meses, é que a gente precisava dar uma movimentação no mandato, externar um pouco, sair do canto do ringue, né, como a gente vinha falando nos bastidores, para avançar um pouco para essa discussão e levar mais para a sociedade de fato, não só para os militantes do Partido dos Trabalhadores, mas para os simpatizantes e para a população andreense, os nossos anseios aí, diante de todo esse cenário político caótico que se encontra o Brasil, por conta dos desmandos aí do presidente da República, enfim, a gente precisa se aproximar da população, a gente precisa ir para a base. Esse diálogo começa nessa discussão de movimentação do mandato, foi a opção que nós fizemos de fazer uma participação mais efetiva nesse PED, havia a possibilidade de se juntar, de estar junto de um chapão ou de outra chapa, somar com outras forças, mas o nosso mandato e o coletivo que participa do nosso mandato decidiu que a gente fizesse uma opção por caminhar e buscar o nosso espaço dentro do PT, foi onde nós lançamos a chapa Lula Livre à Resistência. Montamos a nossa chapa com boa parte das pessoas do mandato, tem o pessoal da Resistência Socialista que também veio somar a chapa junto com a gente está de braços abertos aí recebendo eles e as sugestões, as ideais deles, que é uma outra força dentro do PT, nós somos do campo majoritário aí do PT, que é a Construir Novo Brasil, mas a gente juntou porque a convergência foi bacana em relação a esse coletivo. Lançamos a candidatura do nosso companheiro Dircom Bastos, que é um metalúrgico, foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, tem uma história aqui em Santo André, já foi militante de uma cidade de Mongaguá, na Baixada, foi candidato a prefeito lá numa outra oportunidade, já foi presidente do diretório lá, e a gente trouxe ele para fazer parte desse projeto junto com a gente, avaliando o cenário, as condições que estão colocadas,
muito precisa se movimentar dentro do diretório de Santo André e a gente precisa mostrar, primeiramente, para a nossa militância que a gente quer sair do canto do ringue e a gente tem muita política acumulada, a gente tem um legado muito bonito, transparente com a cidade de Santo André e a gente tem o que mostrar para a sociedade, a gente tem como avançar e apontar alternativas para o descaso que a cidade de Santo André vive hoje. Então, coloco o meu nome à disposição, do ponto de vista da oxigenação mesmo, dentro do Partido dos Trabalhadores, para que a militância perceba que tem opções dentro do nosso partido, que a gente quer avançar e que a gente possa se juntar dentro de um projeto coletivo e não de um projeto pessoal. Williams, boa noite, bem-vindo novamente aqui ao RDTV. Você disse dessa questão de oxigenação, o Eric Eloy também usou diversas vezes essa palavra na semana passada, né? O PT ainda não entendeu o que aconteceu podemos dizer assim, de 2014 para cá. Quando eu digo 2014, porque a eleição da Dilma foi uma eleição apertada, já foi o início dessa polarização maior aqui no Brasil. 2016 veio a chamada Onda Azul, que tirou o PT aqui da região nas prefeituras, né, o que não tinha desde 77, quando o PT nem existia. Ou seja, desde que o PT foi fundado, ele sempre emplacou pelo menos um prefeito aqui na região. E depois o que aconteceu em 2018 com a vitória do Bolsonaro. O PT ainda não entendeu o que aconteceu para essa oxigenação só acontecer agora e já não ter acontecido antes? Eu acho que não se trata de não entender, Carlos. Eu costumo, nas visitas que eu faço, quando eu falo com o militante do PT ou quando estou falando com a população em geral, de lembrar algumas coisas. Eu tenho 35 anos de idade. Eu estou na vida pública como militante do PT desde 95, os 11 anos de idade. Meu pai foi presidente do Sindicato dos Rodoviários, eu já tive a oportunidade de contar essa história aqui, o militante histórico, fundador do PT, da CUT. Então eu frequento o movimento sindical e o PT desde muito jovem. O único partido foi o PT? O único partido foi o PT. Então eu frequento desde muito jovem e a gente tem dificuldade, como eu milito desde os 11 anos de idade, desde muito jovem, para a gente dialogar. Então, quando eu vou falar com a população, quando eu vou falar com os jovens, me considerando jovem aí, quando eu vou falar com as pessoas que têm uma idade próxima a mim, a gente tem dificuldade. Quem não viveu a vida pública, não compreende a política, ou nunca se ateve muito à política, tem dificuldade de compreender os avanços do Brasil nas gestões do governo Lula e Dilma. E eu dou exemplos bem específicos para que os jovens compreendam. Faço perguntas básicas, né? Eu falo, poxa, que cor que era a sua geladeira quando você entendeu um pouquinho de política e tal? Aí parece uma pergunta absurda. Mas aí eles falam assim, era branca. E o micro-ondas? Era branco. E o ferro de passar roupa? Era branco. E a máquina de lavar? E não entende o quanto de política foi aplicada, né, do ponto de vista de política pública e de inclusão dos mais necessitados, para que aquela política fosse aplicada do ponto de vista financeiro no governo federal, para que tivesse oportunidade para que essas empresas aplicassem, né, as políticas, absorvessem as políticas do governo federal e conseguissem oferecer uma linha que o pobre tivesse acesso. Quando se trata do IPI reduzido, quando se trata dos programas educacionais, como FIES, ProUni, Bolsa Família, que às vezes é muito mal compreendido por quem não entendeu de onde ele foi gerado, qual que foi a política que foi que naquele momento foi impresso, né? A ideia de fomentar, desenvolver para que as pessoas saíssem da situação de vulnerabilidade. Então, a ideia ela foi pela mídia, né, deturpada, então as pessoas não têm essa compreensão. E depois elas começam a entender, né, quando vai o Minha Casa Minha Vida, que você compreende. Então, às vezes tem trabalhador que tem um carro porque se utilizou de programas como o IPI reduzido, tem um apartamento que se utilizou dos programas Minha Casa Minha Vida, estuda numa universidade por programas como FIES, ProUni, Pronatec, enfim, os projetos do governo federal, e ele não se compreende, ele não se identifica naquela política, ele não sabe como ela foi colocada, como ela chegou lá, né? Eu participo de um programa que eu não compreendo de onde ele surgiu. E aí vem essa diferença. Então, o PT ele precisa, não é que não entendeu, mas é difícil você se alinhar, né, nesse momento de crise, essa onda azul, da onda vermelha, isso é cíclico, né? Sim. E você, de fato, de cara, de pronto, você conseguir idealizar, formatar um discurso para você convencer essas pessoas, poxa, você participa desse programa, porque essas políticas vieram aplicadas por conta desses governos. E a mídia não dá nenhuma moral para isso, né? Então a gente acaba ficando... Até para completar, porque você usou uma outra parte da sua primeira resposta, você falou da base do PT, essa aproximação da base. Também faltou isso? No momento que o PT estava no poder, no governo federal, estava bem aqui na região, dominando aqui politicamente a região, também faltou isso, manter ali a base atenta, para, inclusive, divulgar isso tudo que você está falando, divulgar os programas do governo da melhor maneira possível, fazer que a população aumente
até com que essa base aumentasse naquele período? Isso sim, a pergunta foi se o PT entendeu. Sim. Eu acho que entendeu, mas é difícil de uma hora para outra você formatar um discurso para compreender todas as coisas que eu disse. Esse outro ponto que você coloca, realmente teve sim um afastamento da direção do PT das bases, né? O partido pecou em vários momentos, não só aqui em Santo André, estou falando de uma maneira geral, dessa aproximação, e a gente vê, eu vou dar um exemplo rápido, se o Circulando quer fazer outra pergunta, mas fica à vontade. Durante esse período pós-recesso, agora que eu comecei a fazer a prestação de conta do mandato com o jornal, as pessoas elas ficam surpresas de encontrar o vereador em alguns horários, de madrugada, fazendo terminal de ônibus, na porta de uma creche às 7 horas da manhã, na Oliveira Lima, na hora do almoço, onde passam os trabalhadores que estão ali, que eu fui fazer, eles ficam surpresos de ver o vereador entregando o próprio material. Porque é uma coisa que não acontece cotidianamente. Às vezes você está num ponto da cidade, numa região mais periférica, as pessoas acham estranho. Poxa, o vereador está aqui, na Travessa de Ana, né? Está conversando com os comerciantes ali. Então, às vezes as pessoas ficam... E aí a gente fica, poxa, a gente se distanciou mesmo, né? Porque quando a pessoa fica surpresa com a sua ida, aí é o sinal, não é nem o amarelo, né? É o sinal vermelho. Tipo, poxa, você tinha que estar aqui mais, você tinha que se fazer mais presente. Então, eu assumo essa responsabilidade enquanto militante do PT, desse afastamento da base, né? Eu tenho tentado fazer o máximo possível, fiquei muito feliz de ter sido reconhecido por várias pessoas por onde a gente encontrou nesses últimos 15 dias, de um mandato participativo, de ir até a rua. Tem bairro que é difícil de ir. Quando a gente combina a agenda com a assessoria do gabinete, os nossos parceiros aí que estão junto do mandato, poxa, vamos em tal bairro. Fala assim, é difícil, a gente vai sofrer, é muita resistência. Eu falei assim, poxa, mas a gente tem que tentar conversar e dialogar. E, para uma grata surpresa, encontrar com pessoas que falam assim, poxa, eu tenho críticas ao PT, eu tenho crítica a todos os partidos, eu tenho crítica política e tal, mas eu fiquei feliz de você estar aqui na feira, num domingo, 9 horas da manhã, discutindo política. Então já foi gratificante, eu já saí vitorioso ali, né? Só por isso. Mas essa linha que o Carlos perguntou é importante. Eu me recordo, Williams, ainda fazendo campanha em São Bernardo do Campo, sempre o ex-presidente Lula utilizava São Bernardo, a Marechal, seja eleição municipal, eleição geral, e todas as vezes ele passava essa mensagem. 2010, 2012, 2014, 2016, o PT precisa voltar à base, o PT precisa voltar à base. E a gente sempre vê que esse discurso é recorrente. Mas pegando especificamente as legislaturas em que o PT faz oposição, que é o caso aqui de Santo André, que é o caso de São Bernardo do Campo, a gente viu nos 2 primeiros anos uma oposição muito diferente daquele PT combativo, etc. E agora, desde a prisão do Lula, uma bancada muito mais dialogando pelo Lula livre, por um discurso nacional, do que propriamente por discursos locais. Exceto agora, mais recentemente, em Santo André, a questão do Semasa-Sabesp, que deu um debate mais amplo. O que aconteceu? Realmente o PT entrou nessa história nacional e todo mundo ficou envolvido no tema Lula livre? Ou hoje esse discurso mais enfático, aquela parte combativa, deixou de ser feita nas ruas e passou a ser feito na rede social e as pessoas não perceberam? Primeiro assim, eu só posso responder pelo meu mandato, obviamente. Cada um tem a sua estratégia, perfeito. Os vereadores da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, cada um tem cumprido a sua tarefa da maneira que acha que é correto, fazer o embate político lá, o bom combate na Câmara Municipal, mas nós fizemos o enfrentamento o tempo inteiro. No primeiro ano a gente bateu pesado na questão do fechamento das unidades, isso virou uma marca, virou uma referência importante para o nosso mandato. Sou reconhecido em vários lugares onde eu vou até hoje por isso. Foi um enfrentamento ferrenho, porque não tinha cabimento, não tinha justificativa técnica e nem moral para fechar 7 unidades em lugares importantes e estratégicos da cidade, fazer as pessoas se movimentarem. O caso mais crítico é o Jardim Santo André, que é uma UPA porte 3, que não estava num estado tão degradado para ter parado para fazer uma reforma, e ficou um longo período até que o processo licitatório fosse concluído, e as pessoas tinham que sair do Jardim Santo André, do Cruzado, da Toledana, da Missionários, para ir para a UPA da Vila Luzita. Só que não tem ônibus que levasse as pessoas, então muita gente ia para o médico a pé, com idosos, pessoas com dificuldade de locomoção, então isso foi muito crítico. Centro de Especialidades 3, ficaram na Vila Vitória, mesma situação, as pessoas ficaram perdidas porque estavam acostumadas, tinham o hábito de todo mês ir buscar o seu receituário para fazer a troca dos seus medicamentos ou a compra dos novos medicamentos, também não conseguia, então isso foi muito pesado para a gente.
Fizemos vários questionamentos, vários requerimentos de informação à prefeitura que não foram respondidos. Fizemos uma representação com 28 dias de mandato, no primeiro mês do mandato, em relação à propaganda irregular, de autopromoção. Infelizmente não obtivemos resposta. As coisas ficam no ar, né? A gente fica com... O vereador de oposição é complicado, né? O governo Sim. vai tentando apaziguar e abafar as situações. Então, assim, nós fizemos o bom combate. O segundo ano, a gente, estrategicamente, a pedido das pessoas que acompanham o nosso mandato, pautamos audiências importantes, com temas diversos, fizemos, né, no nosso mandato, movimentamos bastante o nosso mandato em relação a isso. Quando dada essa situação do Lula, obviamente, todos os petistas, inclusive os vereadores, aí na condição de militante, obviamente que vai para o enfrentamento, mas cada um tem a sua estratégia de como fazer, de como dialogar com o seu público, com os seus eleitores. Na última parte que você me fala sobre a questão do Lula, e aí você fala da questão das redes sociais... de mudar a militância, de ser menos rua e mais rede social. Eu estava dizendo exatamente o contrário. Eu estava na feira da Rua Fenícia, no Parque Novo Oratório, domingo pela manhã. Eu fui também no jogo do Nacional, um jogão, inclusive. Jogou Alvorada e Unidos FG, Unidos da Favela Gamboa. E fui na feira fazer um bate-papo com as pessoas, entregar, e estava dizendo exatamente isso. Falei assim, infelizmente, a rede social ela começou a cumprir um papel importantíssimo para a gente de se comunicar, porque é difícil você acessar todo mundo. Eu tive 4.637 votos. Fui o 6º vereador mais votado da cidade da minha primeira eleição. Como é que você fala com essas 4.637 pessoas, né, quando, chegou a rede social, vamos, né, conseguir conversar com todo mundo, as pessoas vão contribuir com o mandato, a gente vai receber propositura, indicação, questionamento, a gente vai conseguir avançar. Não é o que acontece, a gente sabe que a maior parte das coisas que vem pelas redes sociais para a gente, inbox ou mensagem do WhatsApp, grande parte delas é pedido, o desemprego muito grande, um alto índice de desemprego no país, que resulta e reflete, obviamente, em Santo André. Então, as coisas são pautadas, cada 10 pessoas que você atende, 12 é questão de emprego, dificuldade na família, coisas. E aí você vai se desviando da atenção devida, mas a gente acaba gastando uma energia com outras coisas e não fiscalizando o executivo e propondo projetos de lei que melhoram a vida do cidadão andreense. E aí você tira um pouco o foco da questão da política pública. Então eu dizia isso, eu falei assim, eu estou entregando o jornal porque é a forma que eu estou tendo de conversar com as pessoas. Porque as fake news, os comentários despropositais, essa mudança que teve no cenário nacional despertou ou aflorou uma indignação, uma revolta em algumas pessoas que não se posicionavam tão agressivamente, tão rispidamente na internet, como tratam as pessoas agora, a ponto de... Eu nunca tinha visto tanta gente de direita. Nossa, parece uma loucura. E quem votou no Bolsonaro agora já não lembra mais, e a galera esquece rapidamente das coisas que fizeram. Tem artista que já está desconhecendo que votou no Bolsonaro, aí a galera fica postando as fotos quando eles estavam fazendo a arminha com a mão, gestos, enfim. E você fica nessa questão, assim, a gente tem que voltar ao tempo velho nessa condição. De ir para a rua mesmo, bater na porta das pessoas. Posso falar um pouco contigo? A gente pode conversar sobre política? Sou vereador aqui da cidade, né? E desperta esse interesse, que eu falei na outra parte, da pessoa vir conversar. Poxa, veio aqui, vou dar uma atenção, já que o vereador se notificou a vir aqui. As pessoas não vêm para perguntar dos projetos. Você tem pouco questionamento, a gente pautou projeto como das agências bancárias aí, que foi aprovado em unanimidade na Câmara. As pessoas não... legal, bacana, não entende o projeto. Tem pessoas que se utilizam para as redes sociais de maneira equivocada, sem propriedade, sem fundamento, para questionar o projeto, onde tem oportunidade. Nosso gabinete sempre teve de portas abertas, todo mundo vai lá, a gente conversa, não tinha problema nenhum. Mas a rede social ela está cumprindo um desserviço para a população nesse sentido. Tem muita gente usando a rede social para falar um monte de bobagem, a pessoa não sabe mais quem acredita. Eu ia dizendo... Agora, o judiciário, a polícia, se sentiu na obrigação de criar regras, né, de ter processos administrativos, boletim de ocorrência, de crimes contra a internet. Para ter noção, olha que surreal. Mas a gente não tinha como se comunicar com as pessoas da melhor maneira. Quando surgiu a melhor maneira, agora a gente tem que regrar uma coisa, porque as pessoas perderam a linha do tom de como tratar. As fake news bagunçam o cenário, você não consegue entender. Então a gente precisa de fontes. Eu assino o Repórter Diário, assino os jornais aqui da região, recebo pelo WhatsApp as informações, porque não dá para você entrar na internet e você achar que você tem que ter fontes confiáveis, porque não dá para você acreditar em qualquer coisa que você vê. E o que você vê de gente replicando o que nem sabe o que é
E aí tem agora na internet para você ver se é fake ou se não é fake. Essa notícia é verdade. É isso. Então é difícil. Então realmente tem todas essas dificuldades que vocês apontaram. Me reconheço em várias delas quanto militante do PT, desse distanciamento da base. Eu acho que a gente precisa retomar, sair do canto do ringue e ir para a ofensiva para fazer o bom combate, porque o nosso legado é muito lindo. É que tem uma coisa engraçada, né? Não sei se o Leandro já percebeu isso, mas eu já percebi. Atrás de um computador ou atrás de um celular, todo mundo é corajoso. Então, militante virtual. Militante virtual. Então vai pra cima, xinga, não sei o quê. Aí você encontra a pessoa, resolve falar abertamente ali de política, a pessoa já baixa a bola, né? Baixa a bola. Não tem computador para se esconder, não tem computador para se esconder, não vai xingar, porque vai ser, você é mal educado, que não sei o quê. Por que o comportamento da vida real não acontece na internet, sabe? Debater é sensacional. Debater é sensacional. Olhar uma pessoa que pensa diferente de você e perder ali 5 minutos conversando sobre qualquer coisa. Ou ganhar, né? Ou ganhar, né? 5 minutos ali com qualquer coisa é sensacional. Sabe? Acho que o brasileiro, de alguma forma, está, entre aspas, arregando para a política, ou arregando para o debate político, né? Em vez de argumentar, Williams, eu não concordo com tal projeto, não concordo com o que você disse. Não, a pessoa, não, Williams, vai para aquele lugar, você é isso, você é aquilo. Sabe, falta um pouco mais de sensibilidade das pessoas de falar, o debate é importante, é bom se fazer, é bom ouvir uma opinião contrária, não dói, não causa nenhuma doença. Então, falta o Brasil evoluir em cima disso. Né? Eu costumo, só para finalizar essa parte, eu costumo usar uma frase, e eu estou precisando, nesse último período, eu precisei usar com mais frequência, que é assim, eu quero ser convencido, não vencido. E aí, se eu me proponho à vida pública, se eu me proponho ao debate, me convença. Agora, para que a estratégia de vencer as pessoas? Vamos sentar e conversar. De repente, a gente não converge as nossas ideias, mas o respeito prevalece, a amizade continua e a gente toca cada um a sua vida. Perfeito. Agora, quando você quer vencer o outro, e não pensar, né, numa estratégia de convencê-lo, aí é muito difícil. É o que você falou, a pessoa está regando. Não, só vale se for a minha ideia, se não for, eu não quero. E só procura aqueles que... Ela nem procura igual, né? Pensa igual. Não é que assim, eu vou lá ler o Leandro, porque o Leandro vai falar alguma coisa para eu possa refletir. Eu posso não concordar, mas eu vou ler. O termômetro disso é período de pesquisa. Você divulga a pesquisa, aí a pessoa fala, não, mas essa pesquisa não reflete a minha realidade. Tudo bem, mas você tem o cuidado de falar com pessoas que pensam diferente de você? Porque senão você se permitiu? A gente só fala pra bolha. É óbvio que a bolha vai dar o resultado que você quer. Eu sou corintiano, só falo com corintiano, eu vou achar que a maior torcida do Brasil é do Corinthians. E não vou reconhecer o Flamengo, não vou... E por aí vai. E hoje, principalmente, a gente tende muito, até pelas redes sociais, que vai nos colocando cada vez mais com pessoas que pensam ou que curtem as mesmas coisas, de você ir ficar só falando com a bolha. Aí é um problema. Agora, aí eu pego um gancho para outro ponto, William. Você falou de convencimento. Talvez seja a palavra-chave para o PT de Santo André hoje. O que é preciso, na tua avaliação, para convencer e o PT, por exemplo, chegar numa única candidatura ao Paço de Santo André? E, na tua opinião, é possível essa escolha sem passar pelas prévias? Acredito que sim. O PT é extremamente maduro nessas discussões. A gente já teve momentos que jamais saíram das nossas mentes, né? Nós passamos por isso. 2 prévias aí que foram complexas depois, né? O resultado fica difícil, né, para qualquer um dos lados. E, enfim, não adianta nem querer julgar ou A ou B ou C. Eu acho que o PT tem maturidade para resolver isso de uma maneira muito tranquila. Nós vamos passar pelo processo do PED agora, certamente a nova direção terá a oportunidade de construir o formato e o calendário para a decisão dessa candidatura, seja candidato ou candidata, pré-candidato ou pré-candidata a prefeito, para se tornar o candidato de fato do Partido dos Trabalhadores ou candidata, e o PT tem maturidade para isso. Eu acho que você fez a pergunta do convencimento. Eu acho que o que a gente precisa ter é se permitir ao bom diálogo e ter respeito entre as forças. Eu acho que esse é o momento que o PT precisa entender. Precisa se permitir. É o que nós estamos falando agora, 2 minutos atrás. Se você vier numa estratégia de vencer as pessoas, certamente vai dar errado. Né? Se você for disposto a convencer ou talvez ser convencido, então isso pode ser que dê certo. Então, se permitir ao bom diálogo e ter respeito entre as forças é importante. O PT não tem dono. O PT não tem dono. Nós somos
A gente tem uma lista enorme de filiados, tem problema essa lista de filiação, tem um número que talvez nem todos continuem como filiados, tem a lista do cartório, depois tem o filho web, tem essas dificuldades que todo PED a gente passa por isso. Mas é uma questão interna nossa e eu acho que as questões internas do PT têm que ser tratadas dentro do PT. A gente tem lideranças importantes nessas 4 chapas que estão colocadas e a gente tem pessoas importantes ao lado dessas candidaturas a presidente, o Padre, o Dircon, o Ailton Afonso, que têm maturidade para tratar isso. Mas eu acho que a regra é uma regra de convivência, né? É o bom diálogo e o respeito entre as forças vai ser providencial para que esse debate flua da melhor maneira. E aí, só para fechar essa parte da eleição, para te entrar na parte do mandato, você é a favor de que essa escolha desse pré-candidato seja antecipada, ou seja, que ainda nesse ano já tenha um consenso em torno de um nome, ou é mesmo esperar o ano que vem, na hora da convenção, para essa escolha? A minha vontade, Carlos, eu digo isso desde o começo do ano. Na virada do ano passado, depois passado o período eleitoral, das eleições majoritárias aí, já tinha alguns municípios que estavam propondo que fosse junto com o PED, que o debate tivesse começado durante o primeiro semestre, para que na hora do PED já tivesse isso e a gente conseguisse definir agora. Se é que tivesse que ter escolha no voto, que definisse agora no momento do PED, para que a gente tivesse tempo hábil para construir a candidatura, formular um bom programa de governo, pensar a cidade, ter um grupo de estudo para analisar onde que estão os calos, os gargalos da cidade, para que a gente pudesse apontar saídas, né? Não fazer a disputa pela disputa. Então, eu já acho que já tinha que ter acontecido, ou pelo menos que acontecesse agora. Essa era a nossa ideia inicial. E não houve condições de fazer, por vários motivos da nossa disputa interna, obviamente, as construções, para que tivesse essas chapas. É muita conversa, é muito diálogo entre as forças, muita coisa rolou e não aconteceu. Mas eu espero que a nova direção rapidamente chame quem está se colocando. Oficialmente, quem está colocado hoje sou eu e o Eric Eloy. Nós oficializamos a candidatura nossa, a pré-candidatura a prefeito no Partido dos Trabalhadores. O Eduardo não vi nenhuma matéria dele na imprensa nesse sentido. A Beth também disse que quer discutir isso depois do PED. Eu acho que é um direito deles também. Tem um companheiro Zé Maria, que também colocou, não oficialmente, mas disse, né, que ele é da Construção Civil de São Caetano, um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, colocou o nome dele à disposição também, que o partido avaliasse. Nós avalio ainda, né, que prioritariamente a gente não deveria ter nenhuma candidatura dos vereadores para ser candidato a prefeito. A gente apostava nas nossas lideranças, que merece todo o nosso respeito, toda uma vida dedicada ao Partido dos Trabalhadores, como João Avamileno, como Grana, professor Luizinho, Luiz Turco, são lideranças importantes do nosso partido, lideranças regionais, lideranças do movimento sindical, fundadores do PT, da CUT, merece todo o nosso respeito. Que a gente pudesse fazer esse debate de uma maneira mais tranquila. Não foi possível, tranquilo, a gente entende, essas forças vão se organizando, é natural. Um parênteses, qual foi a justificativa deles? Porque a gente vê, por exemplo, movimentações no PT regional de ex-prefeitos, de lideranças. Você vê o Felipe em Diadema, Oswaldo Dias em Mauá, Luiz Marinho em São Bernardo do Campo. Em Santo André, com todos esses nomes, nenhum deles se colocou à disposição, porque qual foi a justificativa interna do Grana, do Turco, do professor Luizinho, entre outros nomes? Não teve justificativa interna, Leandro, porque eles não se colocaram. E não teve nenhum questionamento. Mas por que você não é? Não, mas naturalmente o partido faz a consulta, até pelo fato dele ser um ex-prefeito. Carlos Grana, você vai colocar até numa... Não houve essa consulta? Se o partido fez essa consulta, eu não sou da executiva e não posso responder pelo diretório nem pelo presidente do PT. Se essa consulta houve, eu não tenho essa... Foi de uma forma direta e respeita. Se foi entre eles, né, e respeitoso, inclusive, se aconteceu, deveria ter sido dessa forma mesmo. Então, é isso, são lideranças importantes do nosso partido, que a gente tem, eu tenho um apreço muito grande por eles, mas a gente gostaria de que, poxa, o Eduardo teve 5 mil e poucos votos, eu tive 4.600 votos, aí vem a Beth e tal. Então, essas pessoas que estão hoje, né, para a gente montar a nossa chapa, para a gente sair com uma força. Então, tirar alguém que é vereador hoje, ou a Beth, ou o Eduardo, ou eu, para colocar como candidato a prefeito no cenário que a gente está vivendo, a gente pensa, poxa, vamos pensar na construção de uma candidatura para oferecer à população andreense alternativas do ponto de vista das políticas públicas, levando em consideração o nosso legado na cidade de Santo André, mas vamos cuidar da nossa chapa de vereadores para que a gente pudesse manter a bancada. Então, estrategicamente, chegou-se a conversar sobre isso, né? Pelo menos no pensamento dentro do nosso agrupamento. Eu estou respondendo pelo meu mandato, pela nossa chapa, pela nossa candidatura a presidente do PT, que é o Dircon. Então, nós fizemos essas avaliações, levando em consideração que os companheiros não se colocaram,
a gente passa para o segundo plano. Então, ó, eles não se colocaram, então vamos buscar alternativas, vamos colocar para reflexão. Então, não é a Forceps, não é para dar cotovelada em ninguém, não é para ficar fazendo disputa pela disputa e nem disputa pela imprensa, de forma alguma. O que é discutido no PT, nós vamos discutir dentro do PT, respeitosamente, considerando o legado e a história do PT, que todas essas lideranças que eu citei aqui fizeram parte. A gente tem que lembrar sempre, né, Leandro, que para a eleição do ano que vem, como tem essa mudança, não tem mais coligação para vereador, então cada partido vai montar uma chapa pura, então essa estratégia é sempre muito importante. O PT, que tem 5 vereadores aqui em Santo André, manter os 5 ali na chapa fortalece nesse campo de vereadores, né? Mas aí vem essa estratégia de também ter um nome forte, ter alguém consolidado para prefeito. Antes de seguir aqui com a entrevista, só fazer tirar uma dúvida do Miro Mota, porque o William falou da palavra assinante, falou assinante do RD, você pode ser assinante do RD. Mas você pode ser assinante do RD. Não vai pagar, mas você pode ser assinante. Através do nosso WhatsApp, o 999275496, que você pede para cadastrar o seu número de WhatsApp nos nossos grupos e você recebe a newsletter. Ou você pode receber também por e-mail. A newsletter. Newsletter. Lá no site dá para cadastrar o seu e-mail, aí você recebe todos os dias de manhã ali um resumo do nosso site, com as principais notícias de cada área e tal. Então, tá tudo por lá, os RDTVs. Ou curte e pede para seguir na fanpage. Exatamente. Então, essa é a questão de ser assinante aqui do RD. Partir para a parte do mandato e tirar até uma dúvida em relação a hoje, aqui na Câmara. Tem um debate muito forte em relação à questão da APAE. Deu para perceber ali na sessão, lógico, um tumulto de outros assuntos que foram tomados ali, a gente não conseguiu entender direito. Qual que é o problema que vocês estão vendo aqui em relação à APAE? Qual que é a situação que vocês estão averiguando? Na verdade, essa questão da APAE é uma questão que, para mim, ela ficou muito mal esclarecida. Eu fiz questão de deixar, relatar lá a minha insatisfação com a reunião que foi proposta. Nós fomos convidados para participar da reunião. O vereador Marcos Pinchiari fez contato com o governo assim que as mães nos procuraram na Câmara, questionando sobre a questão do transporte. É uma questão confusa, né? E aí, no momento, a gente não entendeu como a Prefeitura se disponibilizou a nos receber para tratar sobre o assunto junto com a APAE. Me prontifiquei aí. Foi eu, o vereador Lobo e o vereador Marcos Pinchiari, participamos dessa conversa. Para nossa surpresa negativa, a Prefeitura não tinha dialogado com a APAE, nem com a empresa que presta serviço para a APAE antes. Não tinha uma opinião formada sobre o assunto, tinha vários questionamentos sobre os convênios. A Prefeitura tem um convênio pela Secretaria de Inclusão e tem um convênio pela Secretaria de Educação. Estava dando problema no Tribunal de Contas porque entendia que o recurso estava indo para as mesmas crianças, porque embora tenha convênio de 2 secretarias, existe o aporte financeiro da Secretaria de Inclusão e o aporte financeiro da Secretaria de Educação. As crianças continuam as mesmas, pelo que eu entendi, tá? Posso estar até equivocado, mas a reunião foi tão conturbada, foi tão Quem que participou confusa. do governo da reunião? Do governo, o Zé de Araújo, pela articulador, a secretária adjunta, que eu não me recordo o nome mas dela agora. de inclusão ou de educação? A secretária adjunta, que estava interinamente como secretária de educação, e o Marcelo, da Secretaria de Inclusão Social, mais alguns técnicos da educação e da Secretaria de Inclusão também. Então, ficou confusa a reunião, em vários momentos eu pontuei isso, não tinha um diálogo claro do que era. Porque você espera de uma reunião, quando você é convidado para participar, que você saia pelo menos com a solução, se não for o ideal, que seja o possível, mas que a Prefeitura já tivesse formatado, que o governo já tivesse tecnicamente achado uma saída ou apresentado o porquê de não. E não foi o que aconteceu, foi uma reunião frustrada nesse sentido. Queria lembrar também que, antes de concluir a questão da APAE, a Prefeitura procurou a presidência da Câmara para entender o nosso projeto, que nós estamos com um projeto que vai entrar em votação essa semana ou na próxima semana, projeto Fila Única de Vaga em Creche. A gente fez um debate amplo, e eu tenho feito em todos os projetos que eu apresento na Câmara, projeto de lei dialogando com a cidade, dialogando com os vereadores e com as entidades que queiram participar. Então, esse projeto a gente dialogou com a FEASA, com o promotor Juliano, com o defensor da Educação e Juventude, da Vara da Infância e da Juventude, o Giancarlo. Conversamos com a FEASA, né, com a Marinês, conversamos com o Dr. Fábio Lopes, que é o vereador que está antenado com esse projeto. O vereador Marcos Pinchiari fez uma emenda ao projeto, o vereador Fumaça, o vereador Vavá participaram. E na primeira reunião, a própria Secretaria de Educação pediu para participar da reunião, participou, entendeu que é um projeto positivo, tinha algumas adequações que tinha que fazer por conta das entidades,
por conta do SEBAS, que é um certificado do MEC, que as entidades têm, senão elas perderiam algum recurso. O projeto é totalmente ajustável. Eu deixei bem claro em todas as reuniões que a motivação do nosso mandato em discutir esse projeto de Fila Única de Vaga em Creche é achar saídas, contribuir com o governo no sentido de achar saídas para minimizar essa fila de 6 mil crianças que estão fora das creches hoje. Então, o objetivo é esse. A formatação, o que tem que ir no projeto, o que não pode ir, porque atrapalha isso, aquilo a gente queria construir em conjunto, mas não foi possível porque a Secretaria de Educação não se fez presente na reunião que ia debater de fato a formatação, o último texto do projeto que vai ser votado. O projeto vai ser votado sem a contribuição da Secretaria de Educação Municipal de Santo André, embora tenha participado da primeira reunião, tenha sido convidado para a segunda e sequer mandou as contribuições por e-mail, como havia dito que mandaria. Mas sobre a PAI, a gente espera que se resolva essa questão do transporte. A Prefeitura, na gestão do prefeito Carlos Grana, doou o terreno, porque a PAI ela não tinha o terreno era uma concessão da Prefeitura, e por ser uma concessão, a PAI não podia obter empréstimos, porque a PAI não tinha lastro. Então, você não consegue ter um financiamento no volume grande se você não tiver lastro. Então, o prefeito Carlos Grana fez a doação do terreno, aprovado pela Câmara dos Vereadores naquela legislatura, e a PAI conseguiu se reorganizar no sentido de buscar financiamento fora, com esse lastro financeiro garantido, através da doação na gestão do prefeito Carlos Grana. E essa questão dos contratos, o apontamento do Tribunal de Contas já era, segundo informações da reunião, as pessoas já sabiam de que se ia expirar o contrato e houve a possibilidade de ser feito algum diálogo, alguma proposta, algum encaminhamento do governo para que se resolvesse isso antes de parar definitivamente. Parece-me, pelo que foi dito pela PAI, que a empresa ela quer transportar as crianças, mas ela não quer ser corresponsável pelo traslado. Sim. Ou seja, você busca o filho na sua casa e vou levar papai, mas o percurso que eu faço com ele não é problema meu se acontecer alguma coisa. Obviamente a PAI nesse sentido está correta de não querer manter um contrato com uma empresa como essa, que não quer ser corresponsável, mas não podia ter deixado de chegar ao ponto que chegou. Depois que o leite está derramado, você tentar consertar a situação. Então acho que foi muito ruim, eu espero que eles tenham achado uma solução. Vamos fazer questionamento na próxima sessão, para que eles respondam por escrito, porque infelizmente aquela reunião não foi possível por conta da reunião atabalhoada. Muito bem. E sobre esse projeto da segurança em relação aos caixas eletrônicos, qual que foi a grande encrenca das pessoas que criticaram esse projeto? Eu lembro que a gente fez até matéria aqui no momento da aprovação e tudo mais, e a princípio, pelo menos o que a gente tinha de feedback dos leitores, dos internautas, era positivo em relação à situação. Qual que foi a principal encrenca que você falou na primeira parte da nossa entrevista? Não, tem muitos comissionados da prefeitura que quando vê um projeto do vereador de oposição, um mandato que discute com a população, um mandato participativo, não tem problema nenhum em discutir os projetos com os vereadores do PSDB, com todos os vereadores da Câmara Municipal. A gente tem atitudes de juntar e não de dividir. Eu sempre digo isso lá dentro das nossas reuniões do Legislativo. Mas quando as coisas vão dando certo, o mandato vai despontando, a gente tem espaço na imprensa por conta de ser projetos importantes para a cidade, obviamente por isso que vocês procuraram e fizeram a matéria, isso incomoda algumas pessoas. E tem muita gente no governo que fica lá, que são cargos comissionados, que gastam a energia e o dinheiro público durante o seu horário de trabalho para ficar fazendo questionamentos infundados na internet, questionando projetos importantes em vez de debatê-los no momento correto dentro da Câmara, que foi quando o projeto foi para votação. Então, essa é uma energia desnecessária que o governo gasta, não sei o que ganha com isso, mas de qualquer forma eles fazem isso. E também tem muito comissionado em funções administrativas, que a gente sabe exatamente onde as pessoas trabalham, que gastam também o dinheiro público, que deveriam estar ocupando as suas funções de fato, para que foram contratados na prefeitura, e ficam perambulando pela Câmara Municipal no horário da sessão. Não é o horário ideal, não é o horário que eu concordo, eu gostaria que as sessões fossem à noite, que eu acho que é o horário que as pessoas têm que participar, deveria ser às 19 horas, 18h30, 19 horas deveria começar as sessões, eu acho que esse é o horário ideal para que as sessões acontecessem. Agora eu acho que o gestor público que gasta energia orientando os comissionados da prefeitura, funções gratificadas, contratados de empresa terceirizada, para ficar tentando fazer algum movimento para burlar as propostas boas aí dos vereadores da bancada do Partido dos Trabalhadores, deveria gastar energia, cuidar e fazer com que eles de fato cumprissem a sua jornada de trabalho dentro da prefeitura, que é o que está previsto no contrato de trabalho que eles assinaram.
Vamos lá, Williams. Só aqui passando rapidamente, a gente está com o horário aqui quase esgotado. Valdo Veiga, obrigado pela participação. Florindo Eugênio já falando o placar do jogo, já vamos citar isso. Carlos Eduardo Bassuto, Maísa Sodré, o Miro Mota, que fez várias participações. Uma delas o Carlos citou aqui, vamos deixar a parte de esporte para o final. O Alan Ferreira, obrigado que está aqui conosco, inclusive dos bastidores. Aline Prado, Donai Neto, obrigado pela participação, que preside o PSB aqui na cidade de Santo André. A Kelly Garcia, Francisca Paiva, obrigado pela participação. Jimmy Lula Bastos, Williams Bezerra, jovem com disposição para alavancar Santo André. O Miro Mota falando aqui, nas últimas eleições, o PT teve derrotas históricas, âmbito nacional, isso deve influenciar nas eleições municipais em Santo André e toda a região do ABC. Como o candidato avalia essa conjuntura política? Essa rejeição ao PT, que ficou clara em 2016, na tua avaliação, passou, Williams? Acho que não passou, acho que ela está passando. É cíclico, né? O movimento que a gente viveu, já tivemos momentos piores, né? Como eu já disse no começo da entrevista, talvez tenha sido nesse momento que ele mandou a pergunta, o questionamento, a gente precisa sair do canto do ringue, a gente precisa ir para a ofensiva, do ponto de vista positivo, obviamente, demonstrando políticas públicas, discutindo e dialogando com o momento que nós estamos vivendo, reformular o nosso discurso para conversar com essa juventude que está aí, que não viveu, que não compreendeu que as políticas públicas que foram implantadas nos governos Lula e Dilma, no governo de esquerda, as políticas públicas voltadas para a participação, políticas públicas educacionais, várias coisas que a gente fez nas nossas gestões, precisa formatar o discurso para que elas compreendam. Então a gente vai passar por isso. A gente tem que fazer esse enfrentamento. Cada militante sabe a sua missão. Eu acho que o PED vai dar uma boa movimentada aqui na nossa cidade, no Partido dos Trabalhadores. A gente tem uma expectativa de que bastante gente vai vir votar no dia da eleição, que vai ser domingo que vem, na Câmara Municipal, das 8 às 17. A gente vai estar esperando aí de braços abertos a nossa militância. Não esse o outro, né? Dia 8. Próximo domingo, dia 8. Perfeito. Cássia Lorenzini, obrigado. Cláudia Silva, obrigado pela participação. Vamos sim, Cláudia. Só coloca a região aí pra gente. Zé Colonhese, obrigado. Christian Seixas, o ano passado foi uma polarização PSL e PT. Você acredita que essa polarização vai se repetir nas eleições municipais também? PSL? PSL e PT. Não, eu acredito que não. Não é possível. O movimento que a gente vê dos artistas, né? Eu não acompanho muito, mas a gente escuta. Então, as pessoas ficam falando, que virou piada nesses últimos 20 dias, do recesso para cá, eu acho. Do que tem de artista que mudou de ideia, que não sabe o que fazer, não sabe onde se esconder, gente que bateu panela, que ficou piscando as luzes das suas sacadas gourmets aí pelo centro da cidade, e agora ninguém comenta mais, agora ninguém fala mais do Bolsonaro, figuras históricas aí que estão hoje aí, que alcançaram nessa onda do Bolsonaro, como o Dória, o próprio Paulinho Serra, que votou, fez campanha para o Bolsonaro, se esconde agora desse debate, né? Então, infelizmente, nesse sentido, obviamente, a gente acaba rindo, porque, poxa, como é que pode? As pessoas defenderam tanto, defendem o armamento, defendem a queima da Amazônia, defendem um monte de besteira que esse cara fala, a gente passa vergonhas internacionais com essa questão da Amazônia, essa discussão do G7, com essa aporte financeiro que eles querem fazer para ajudar nas queimadas, a gente vai discutir com as pessoas se sentem envergonhadas do posicionamento do Bolsonaro. Então, assim, essas pessoas, de fato, têm que sentir vergonha mesmo. Você que votou no Bolsonaro, sinta-se envergonhado, é o mínimo que você pode fazer. Agora, eu acho que isso não vai conseguir. O Bolsonaro, ele passa por um momento muito crítico, a população está indo às ruas, tem muita gente aí que está disposta a fazer os movimentos, esse movimento que teve da educação, essas questões da Previdência, a própria retaliação que ele teve com 130 emendas, né, no Senado da reforma da Previdência. Eu acho que são gestos que estão acontecendo na sociedade, que está acontecendo dentro da Câmara Federal e dentro do Senado Federal, que as pessoas que estão próximas ao Bolsonaro certamente se afastarão, porque é vergonhoso aceitar ou dizer que está perto dessas pessoas. Eu não sei como a ministra do Meio Ambiente teve coragem de ir à televisão ontem. O ministro teve coragem, teve coragem de ir à televisão. Participou do Roda Viva ontem. Eu não sei como ele tem coragem. É incabível você achar que ele acredita no que ele está falando.
É surreal, é impossível. Ver o que o Bolsonaro fala, a forma como ele trata as coisas, como se estivesse conversando na padaria da esquina, sabe? Você quer encerrar um assunto, aí a pessoa fala uma coisa, você está lendo o jornal tomando café, você quer encerrar o assunto, você trata de qualquer jeito. É o presidente da República, não se comporta como fosse, não construiu capilaridade para isso, por isso se comporta dessa maneira. Falta de argumento, falta de maturidade política, não fez nada quando estava como deputado federal, não fez nada pelo Rio de Janeiro, enfim. Essa história todo mundo já sabe, estou sendo repetitivo aqui, mas acho que a população vai botar a cabeça no lugar e vai, de fato, fazer uma escolha de projetos no ano que vem. E tem outra coisa que a gente tem que levar em conta, né? Eleição municipal não é que nem eleição federal, federal, né? Cada um tem o seu cenário, o PSL, você não vê ele com força, pelo menos aqui na região, você não vê ele com força em nenhuma cidade específica, né? Estão até tentando se organizar de algum modo, então sim, não tem um nome conhecido, isso tudo prejudica na hora de uma eleição, né? Verdade. Lógico, a popularidade do presidente conta em algum momento? Conta, como contou quando o Lula tinha 86% de ótimo e bom, que nunca mais vai ser alcançado na história. Mas, mesmo assim, é outro cenário, é outro mundo, assim, não dá para ficar comparando um com o outro. Né? Fernando Vieira tá bravo aqui com o PT, falou que o PT não pode ganhar mais. Josias Ferreira de Souza, obrigado. Juan Munhoz, pessoal lá de São Caetano, obrigado, Juan. Maurício Pírico, aliás, já vamos falar mais de São Caetano. Antônio Carlos Bonatti, Francisco Barral, também lá de São Caetano, obrigado. Kelly SV, lá de Mauá. O Diego Zanon, obrigado. O Jaime Guedes Souza, Leonice Pessota, obrigado, Leonice, pela participação. Carlão Sanches, o Carlos Sanches mandando um abraço aqui, falando que está assistindo. E, aliás, para encerrar da minha parte, Willis, até perguntar isso, a gente fala muito de movimentação interna no PT. Sim. E quando, pelo menos mais publicamente, embora tenha toda essa trajetória do Williams, o Williams ficou muito conhecido como secretário adjunto no governo Carlos Grana, trabalhando com o Carlos Sanches. Hoje, internamente, vocês não estão mais no mesmo grupo interno do PT? Como é que está essa movimentação interna no partido? Leandro, nós fazemos parte da mesma corrente que é a Construir Novo Brasil, como eu já disse no começo. Iniciei a vida política, de fato, né? Quando vim para o mandato do professor Luizinho, quando ele virou deputado federal, um mandato extremamente importante, um companheiro combativo, virou líder do governo Lula no primeiro ano do mandato do governo Lula. Foi muito bacana a experiência. Estive em Brasília com ele, logo no começo ele fez uma caravana aí com os militantes que fazia parte do conselho político do seu mandato. Eu, bem jovem ainda, tive a oportunidade de fazer parte da construção da carreira do professor Luizinho, e a gente tem uma luta histórica que ele encampou, como professor que sobre a Universidade Federal. Então ele tem uma participação muito grande nisso. Essa parceria dele com o Lula de trazer essa Universidade Federal aqui do ABC, ele merece todos os créditos aí dessa luta histórica. Depois eu fui para o governo, fui trabalhar na Câmara e trabalhei na assessoria da presidência, mas antes na prefeitura trabalhei com participação popular, que me deu uma oportunidade enorme de conhecer a cidade, de conhecer a periferia da cidade, de entender as diferenças que tem de uma região para outra, as dificuldades, né, os gargalos que tem da cidade. E a convite do Grana, eu fui para a coordenação da campanha dele, quando ele se colocou à disposição para ser candidato a deputado estadual. Tive a oportunidade de rodar bastante com ele aí, numa dobrada importante com o Vicente Cândido, que foi deputado federal, grande parceiro, e a gente batalhou bastante. E o Grana me convidou para ir para a assessoria, fui assessor dele na Assembleia Legislativa e já no segundo ano de mandato abriu a possibilidade e ele colocou o nome dele à disposição para ser candidato a prefeito por Santo André, onde se elegeu, me levou para o governo junto com ele, fiquei na assessoria, me afastei no período da eleição, 2 anos depois, na eleição do nosso companheiro Luiz Turco, foi presidente do PT, foi membro da direção estadual, secretário de organização, um militante bacana, tem uma história muito bonita no PT, já tinha sido presidente do PT aqui em Santo André, depois foi presidente do PT de novo. E aí, nessa oportunidade, ele foi candidato a deputado estadual, tive a oportunidade de participar da coordenação da campanha dele, e foi muito bacana. E toda essa trajetória, desde o Grana, desde a prefeitura até a campanha do Luiz Turco e a minha reeleição, sempre trabalhando junto com o Carlão. A gente tem uma história aí de quase 19 anos aí de amizade e de militância juntos. Então, eu tenho muito respeito por essas pessoas. Neste momento, com o mandato andando e em movimento, a gente pensou estrategicamente de construir uma
raia própria para que a gente pudesse alavancar o nosso mandato, conquistar o nosso espaço dentro do Partido dos Trabalhadores, movimentar a militância que gira em torno do nosso mandato e que a gente fizesse as nossas próprias apostas no sentido de construir para o futuro próximo. Sou jovem, tenho 35 anos de idade, costumo dizer que tenho tempo a meu favor, então eu tenho... Não quer dizer rompimento nenhum. De forma alguma, são parceiraços, eu respeito muito a história de todos eles, mas não existe rompimento algum. Na verdade, decidimos nesse momento não andar juntos, mas caminharmos ao lado, que é dentro do PT, dentro da CNB, construir um novo Brasil, e é isso aí. Armando Vensarini, obrigado. Wagner Agostini, lá de São Caetano, obrigado. Wagner, Luciane Fradique, Célia Regina Francisco, Francisca Paiva, Sérgio Santos, Tiago Padial, também lá de São Caetano, obrigado. O João Sérgio Nero, obrigado. Francisco Carliano, pessoal elogiando também, o Fernandes Lopo e até o Eric Eloy aqui mandando um abraço, está acompanhando também, viu? Valeu, Eric. Legal. Bom, relógio implacável, né, Carlos Carvalho? Bom, Williams, obrigado pela gentileza da entrevista. Vereador em Santo André, pré-candidato a prefeito, falando da situação do PT, falando da conjuntura política da cidade e atualizando as informações. Obrigado mais uma vez, sucesso aí na empreitada e à vontade para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez, obrigado aí pelas perguntas. Eu acho que é uma oportunidade de a gente poder falar um pouco da nossa vivência política aqui na cidade, tanto partidária quanto na vida pública, e dizer e colocar o nosso gabinete à disposição da população. Contribua com o nosso mandato, sintam-se à vontade de participar das nossas ações, das nossas proposituras, dialogue com a gente pelas redes sociais, pelos telefones aí que estão disponíveis no Facebook ou diretamente no nosso gabinete. Toda contribuição é bem-vinda, a cidade é muito grande, né? Temos muitos eleitores na cidade, a gente precisa acompanhar. O militante do PT, o filiado do Partido dos Trabalhadores, fica o convite, venha no dia 8, das 8 às 17 na Câmara Municipal, venha para participar desse momento importante do PT, de reorganização, essa disputa do PED para construir a nova direção. Nossa O que chapa... precisa para votar no PED? Além de comparecer no horário, tem que apresentar... Documento com foto. Documento com RG, foto. documento com foto, tá na lista de filiados, obviamente, constando como apto, vai votar. Então é um momento importante aí para a gente nesse momento. Nós estamos com a chapa Lula Livre à Resistência, esse é um nome para o momento, que a gente está aí resistindo toda essa luta, essa ameaça que sofre a democracia brasileira por conta desse judiciário tendencioso. Então a nossa chapa é Lula Livre, 685, e nosso candidato de Combastos, 585, para presidente do Partido dos Trabalhadores de Santo André. Tá, só para fechar, a gente falou muito de rede social, como é que o pessoal te encontra na rede social? Williams Bezerra, tem a fanpage lá, pode curtir lá, compartilhar, mandar mensagem, fica à vontade lá de contribuir com o nosso mandato. Maravilha. Obrigado, Williams Bezerra, pela participação.